aí, gente, tudo bem? Hoje eu quero contar uma história pra vocês. Provavelmente vocês já ouviram falar na expressão toque de Midas. Essa expressão a gente usa quando quer dizer que uma pessoa consegue, em tudo que ela toca, ela consegue fazer isso virar, né, recursos financeiros, virar dinheiro. E essa expressão, ela vem de um mito grego. É o mito do rei de Midas. E eu quero trazer um pouco da simbologia por trás dessa história e de que forma ela pode ajudar a gente a sair dos padrões de escassez. Então vamos lá. Midas era o rei de Frígia, ali na Ásia Menor, que hoje é onde fica a Turquia. Uma vez, Baco, ou Dionísio, viu que um dos seus pupilos estava perdido. Era Sileno. Sileno era uma criatura mítica que era meio homem, meio animal, e ele acompanhava Dionísio nas suas viagens, e enfim. E aí ele foi encontrado lá em Frígia, bêbado, caindo mesmo assim, e os camponeses que o encontraram levaram ele para Midas. Midas já era um homem super respeitado, era rei, né? E ele recebeu Sileno com muita hospitalidade. Então ele recebeu ele no castelo dele, mandou preparar um super banquete, cuidou dele por 10 dias e 10 noites. E depois devolveu ele para Baco. Então Baco ficou super feliz. E ficou tão feliz que decidiu conceder um pedido a Midas. E ele podia pedir o que ele quisesse. Midas nem pestanejou, né? Direto pediu para que tudo que ele tocasse virasse ouro. Baco achou uma péssima ideia, mas concedeu. Ele tinha dado esse presente a ele. E aí tá. Ele deu o poder a Midas e Midas saiu de lá felicíssimo. Então ele já foi tocando nas plantas e via elas virarem ouro. E foi, né, o caminho de volta todo usando o seu poder, o poder que ele tinha acabado de ganhar, e achando o máximo. Então ele chegou em casa, no castelo, e, por favor, me preparem aí o maior banquete que vocês têm pra mim, que eu sou o homem mais feliz do mundo nesse momento. E aí não demorou muito pra ele perceber, né, que esse pedido tinha sido um pouco uma roubada. Então, quando ele foi tocar na comida, a comida virou ouro. Ele não conseguia comer. Foi tocar na bebida, foi beber, e a bebida virou ouro líquido. Ele não conseguia beber. Foi deitar na cama, e a cama estava dura como pedra. E por fim, a gota d'água foi quando ele foi abraçar a filha dele e ela virou pedra. Então ele ficou horrorizado e clamando, pediu, né, para Baco, para Dionísio, que ele tirasse esse poder que agora ele já enxergava como um péssimo negócio. E aí Baco concedeu também a ele que o poder fosse retirado. Tem a continuação do mito, né, mas eu quero me ater aqui a esse primeiro momento. E eu quero falar sobre prosperidade. O quanto nós estamos identificados com a ideia de que prosperidade é dinheiro, recursos financeiros. Quando, na verdade, a prosperidade vai muito além do que isso. O dinheiro em si, ele não tem valor. Ele só tem valor quando você pode trocar ele por alguma coisa. Se você tem dinheiro no banco, 20 milhões guardado no banco, mas você não pode usar esse dinheiro, em nenhum momento da sua vida você vai poder usar esse dinheiro, eu garanto que para você não vai fazer diferença nenhuma ter ou não ter ele no banco. Então, o dinheiro ele só tem valor quando você pode trocá-lo por coisas para você. E aí eu tô falando coisas, tá? Eu não tô falando de objetos, eu tô falando de experiências. Então, o dinheiro ele é bom quando você pode comprar uma casa aconchegante para você, quando você pode comer e proporcionar para você, para sua família, para as pessoas que você ama, coisas boas, né? Bons alimentos, boas viagens,
Enfim, isso significa que ele não é nada mais do que uma moeda energética. Uma das moedas energéticas que a gente tem aqui nesse plano. E tá cada dia mais fácil que a gente perceba isso, né? Porque hoje que a gente não tem mais as cédulas, porque antes a gente tinha cédulas, a gente pegava no dinheiro. Mas hoje a gente mal vê, né? A gente mal vê cédula de dinheiro. A gente só tem os números ali no banco. A mensagem que eu quero trazer sobre prosperidade é justamente essa. Nós, como seres humanos, nós temos, sim, a necessidade de ter recursos financeiros. Principalmente porque a gente vive, né, inserido numa sociedade em que a gente usa o dinheiro. Mas, quando a gente usa só essa régua para medir as nossas escolhas, para guiar as nossas escolhas, conduzir a nossa vida, a gente se afasta totalmente da prosperidade, a gente está vibrando na escassez. Talvez não a escassez de dinheiro, mas a escassez de tempo, a escassez de saúde. Quando você passa 15 horas do seu dia se chateando com uma coisa, né? Se chateando, seja lá no seu trabalho, é um trabalho que te rende financeiramente bem, mas é um trabalho que não te faz feliz, esse dinheiro vai pelo ralo, ele mal vai dar para pagar as suas contas, porque você está vibrando na escassez. Então, o seu inconsciente, o universo, ele sempre vai querer te mostrar o caminho. A gente tem a necessidade do trabalho, mas é aquele trabalho que preenche, é aquele trabalho que você faz, claro que vão ter momentos de vida que você não vai, né, tá afim de fazer aquilo ali, normal. Mas é aquele trabalho que você sente como, poxa, eu tô contribuindo com o mundo, eu tô dando aqui o que eu faço de melhor, aquilo que faz meu coração vibrar. O ser humano, ele tem a necessidade de ter uma vida para além do mundo concreto. Uma vez que você vive totalmente no concreto, muito provavelmente você vai acabar adquirindo aí uma depressão, um burnout, uma ansiedade, né? Os sintomas, eles querem se comunicar com a gente. Então, na psicologia junguiana, as doenças, elas são sintomas. O que esse sintoma tá me trazendo para eu perceber? Jung dizia que toda doença é um complexo. Então, se você tem uma depressão, para onde essa depressão me coloca para olhar? Falo isso de um lugar de vivência mesmo, de experiência própria mesmo, porque eu já tive, né, no passado, síndrome do pânico, ansiedade generalizada, e era uma necessidade gente, só um parênteses aqui, tá? Isso eu tô falando da minha história pessoal, não tô dizendo que toda ansiedade, ela parte dessa problemática, mas dessa falta, né, do que eu vou contar aqui agora. É a minha experiência, tá? A minha ansiedade, ela vinha de uma necessidade que eu tinha de viver uma espiritualidade, de ver um sentido nas coisas que eu não conseguia ver, porque eu estava muito presa no concreto. Então, não é toda ansiedade que vai ter essa causa, mas sim, toda ansiedade é uma desconexão do momento presente, toda ansiedade é uma desconexão espiritual. E por aí vai, tá? Depressão, burnout. Mas isso é um assunto para um outro momento. Eu comecei a falar de prosperidade e a gente começou a. e eu até posso falar mais desse assunto depois. Mas a ideia que eu queria trazer era o mito do rei Midas e o quanto esse mito pode ensinar pra gente, né? Porque de fato a gente precisa mais do que recursos financeiros. A gente precisa de recursos financeiros, sim, mas que a gente possa trocar por coisas que venham fazer bem pra gente. Que a gente vai pagar as nossas contas, viajar para lugares legais, comer. E para isso a gente precisa de quê? Tempo. A gente precisa de quê? Saúde. Então, a mensagem é essa. Se você, né, estiver conduzindo a sua vida, guiando a sua vida, utilizando só essa régua, você está vivendo na escassez. É isso. Eu espero que você tenha gostado dessa história. E se você quiser que a gente fale mais sobre esse assunto, sobre todas as doenças serem complexos, sobre, enfim, doenças somáticas, deixa aqui nos comentários que eu trago mais esse conteúdo, tá? Um beijo.